Presente. Ser presente o Vanir. Sim. Pessoal de Deus do Ciclo. Começou. Bom estudo. Não vai namorar não, hein? Para estudar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Sobre proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária. Convido o vereador secretário da Câmara para realizar a chamada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigada. Adriano de Oliveira. Presente. Ascendido Geraldo Nascimento. Presente. Ari Santana de Carvalho. Presente. Lázaro Valério Vieira. Presente. José Marcos de Paiva. Presente. José Alfredo da Silva. Presente. José de Paiva Oliveira. Presente. Marcos Ferreira da Silva Pinto Júnior. Presente. Vaninha Afonso dos Reis. Presente. Primeiro expediente. Leitura e votação da ata da audiência pública referente à LOA e ao PPA. Ata da audiência pública. Aos 27 de novembro de 2025, às 16 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal de Alto Doce a audiência pública para a apresentação e discussão do Plano Plurianual, PPA, e a Lei Orçamentária Anual, LOA 2026. Após, o presidente convidou o contador do Poder Executivo, senhor Francisco Marcelo Damasceno Júnior, para realizar a apresentação e promover a discussão acerca do Plano Plurianual, PPA 2026 a 2029, e da Lei Orçamentária Anual LOA 2026. Em seguida, o contador fez uso da palavra, iniciando a exposição em slides, por meio da qual apresentou detalhadamente o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária, discorrendo sobre todas as ações de governo, bem como sobre os valores estimados de receitas e despesas destinados a cada ação. Esclareceu ainda as metas, prioridades e principais programas previstos, dentre os quais destacou Educa Mais ARD, Construindo Hoje a Educação de Amanhã, Saúde Mais ARD, Cuidar Bem é Nossa Prioridade, Integra Social, uma ação integrada da política de assistência social, Administra Mais, Gestão Responsável, Resultados Concretos, Raízes de Alto Rio Doce, Preservar o Passado, Inspirar o Futuro, Esporte Mais ARD, Promovendo Saúde, Lazer e Integração, Construindo a ARD, Trabalho que Transforma o Município, Agromais ARD, A Força do Campo Impulsionando o Município e a Atuação Legislativa. Logo após, o contador agradeceu o uso da palavra e colocou-se à disposição para sanar quaisquer dúvidas que viessem a surgir. Em seguida, o presidente agradeceu ao contador do Poder Executivo pela apresentação e declarou abertas as manifestações destinadas a questionamentos, solicitações e sugestões referentes à alocação de recursos públicos, inclusive relativos a emendas parlamentares, por parte de todos os presentes em plenário. Após, o assessor jurídico Marlone Barbosa Pereira fez uso da palavra, destacando a importância da participação popular nas audiências públicas e nos debates realizados em plenário, ressaltando que todos são sempre bem-vindos. Na sequência, procedeu-se a leitura de alguns ofícios encaminhados pelas entidades presentes, dentre eles o ofício da Associação Comunitária de Comunicação de Alto Doce, que solicita recursos para garantir a continuidade dos serviços prestados à comunidade, expondo ainda as dificuldades enfrentadas pela entidade. Logo após, o representante da rádio, senhor Carlos Pureza Filho, fez o uso da palavra, relatando as precariedades estruturais enfrentadas pela emissora e solicitando a destinação do recurso entre R$ 15.000 a R$ 20.000 para a substituição de equipamentos essenciais à melhoria da qualidade de transmissão. Logo após, foi realizada a leitura do ofício encaminhado pelo Lar São Vicente de Paula, assinado pelo presidente da entidade, senhor Roberto Anselmo de Moraes, no qual são apresentadas as principais demandas relacionadas aos internos do lar.
destacando-se a necessidade de novos leitos, colchões, equipamentos, custeio da folha de funcionários e aquisição de materiais de limpeza. O documento solicita apoio para garantir a continuidade dos serviços prestados e registra agradecimentos pelas emendas destinadas pelos vereadores em anos anteriores. Em seguida, os vereadores José de Paiva Oliveira e José Alfredo da Silva fizeram uso da palavra, formulando alguns questionamentos referentes aos empenhos, os quais foram prontamente esclarecidos pelo presidente da entidade, senhor Roberto Anselmo de Moraes. Logo após, a senhora Dalgisa Ietarola Barbosa, presidente da Associação Bicho Feliz, fez o uso da palavra, agradecendo pelas emendas destinadas pelos vereadores nos anos anteriores. Em seguida, expôs as precariedades enfrentadas pelo canil, destacando os elevados gastos com os cães, bem como a necessidade de apoio para garantir a continuidade do trabalho de acolhimento e tratamento de cães e gatos. Solicitou assim o auxílio dos vereadores para a manutenção das atividades da entidade. Na sequência, o vereador José de Paiva Oliveira fez uso da palavra, apresentando alguns questionamentos, os quais foram devidamente esclarecidos pela presidente da associação. Após, o presidente do Alto Rio Docense Futebol Clube, senhor José Geraldo, fez uso da palavra, destacando o trabalho desenvolvido em prol do esporte no município. Solicitou o apoio dos nobres vereadores para auxiliar o clube na execução de obras destinadas à canalização do córrego, que atravessa suas dependências, bem como para enfrentar outras precariedades estruturais, a fim de assegurar a continuidade das atividades esportivas ali realizadas. Em seguida, o vereador Magnus Ferreira da Silva Pinto Júnior fez o uso da palavra e apresentou alguns questionamentos acerca da realização de campeonatos no clube, os quais foram devidamente esclarecidos pelo presidente da entidade. Logo após, o senhor Lúcio Flávio Couto Moreira, diretor administrativo da Associação Cultural e Recreativa dos Amigos da Burrinha, José Marcelo e Vila Ambrosina, fez o uso da palavra, destacando o trabalho desenvolvido pela entidade na promoção da cultura no município de Alto do Doce, especialmente nas festividades locais, como o Bloco de Carnaval, Festival Gastronômico, apresentações de quadrilha e o evento Viola no Coreiro. Solicitou ainda o apoio dos nobres vereadores para garantir a continuidade das atividades culturais realizadas no município. Em seguida, a presidente da Congada, senhora Dulcineia Flaviana da Costa, fez o uso da palavra, agradecendo aos nobres vereadores pelas emendas destinadas em anos anteriores. Expôs informações sobre os trabalhos e eventos realizados, mencionando aquisições de equipamentos e vestimentas, bem como as dificuldades enfrentadas pela entidade. Solicitou o apoio dos vereadores para que a Congada possa dar continuidade às suas atividades, não somente no município, mas também em outros distritos e cidades da região. Logo após, o vereador José de Paiva Oliveira apresentou alguns questionamentos à presidente relativos aos trabalhos realizados e às prestações de contas da entidade. As dúvidas foram devidamente esclarecidas, tendo o vereador manifestado seu apoio às atividades desenvolvidas. Após, o presidente da Associação 15 de Croatá, senhor Edmilson da Costa Ferreira, fez o uso da palavra, solicitando o apoio dos vereadores. Informou que a associação é recente e já se encontra apta a receber emendas impositivas. Expôs ainda as principais dificuldades enfrentadas, como a necessidade de transporte e materiais para o desenvolvimento das atividades. Ressaltou a relevância do trabalho da entidade em prol da juventude do município, destacando que o projeto contribui para afastar crianças das ruas e incentivar a prática esportiva. Logo após, o senhor Ulisses Abrantes de Abreu, presidente da Banda Lira de São José, fez o uso da palavra e expôs a atual situação da banda, informando que as atividades encontram-se paralisadas devido à ausência de recursos, inclusive para o custeio do maestro. Solicitou assim o apoio dos vereadores
para que seja possível dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Corporação Musical. Em seguida, o vereador Adriano de Oliveira fez uso da palavra, manifestando seu apoio e lamentando a situação da banda, ressaltando ser triste ver uma instituição tão importante para o município sem qualquer suporte financeiro. Destacou ainda que a banda possui papel fundamental na formação de jovens e na promoção da educação musical. Na sequência, o vereador José de Paiva Oliveira fez uso da palavra e apresentou alguns questionamentos referentes à banda, os quais foram devidamente esclarecidos pelo presidente. Após, o representante do Sindicato dos Servidores, senhor Luiz Carlos, fez uso da palavra, apresentando questionamentos referentes ao projeto de lei número 46. Explicou que, da forma como está redigida, a proposta poderá prejudicar servidores municipais, além de conter possíveis vícios de inconstitucionalidade. Solicitou que os vereadores realizem uma análise mais aprofundada do projeto, a fim de evitar prejuízos à categoria e melhor atender aos interesses da população. Após, a senhora Lúcia Helena Gesteira Couto Freitas, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, fez o uso da palavra, apresentou-se a todos e expôs a atual situação da entidade no município. Relatou sua tristeza ao constatar que a PAI se encontra em completo abandono e explicou que está empenhada em reestruturar e reorganizar a associação. Solicitou o apoio dos vereadores para que seja possível iniciar efetivamente os trabalhos, informando que toda a documentação necessária, como atas e prestações de contas, encontram-se regularizadas, permitindo assim a retomada das atividades. Destacou que o trabalho da PAI é de suma importância para o município e para os alunos atendidos, e que, embora ainda não seja possível apresentar um valor preciso a ser solicitado, toda a ajuda será muito bem-vinda para viabilizar a reabertura da instituição e a quitação de algumas dívidas tributárias pendentes. Ressaltou ainda que a estrutura física existente é excelente e não pode permanecer sem uso, considerando a relevância dos serviços prestados à comunidade. Na sequência, o vereador José de Paiva Oliveira e Adriano de Oliveira fizeram uso da palavra e apresentaram alguns questionamentos referentes à PAI, os quais foram devidamente esclarecidos pela presidente. Ambos destacaram seu apoio à reestruturação e retomada das atividades da entidade. O representante do Poder Executivo, senhor Douglas Franklin dos Santos Pereira, controlador-geral do município, fez o uso da palavra e ressaltou a importância do trabalho realizado pelas entidades municipais. Declarou que a Controladoria Geral está à disposição para auxiliar no que for necessário, especialmente no que se refere à documentação, prestações de contas, formulários e requerimentos, reforçando o compromisso com o apoio institucional às associações. Informou ainda que esse apoio se dará em conjunto com a senhora Andréia Cristina Bernardino Pereira, secretária municipal de Licitações, Compras e Contratos. O vereador José de Paiva Oliveira solicitou ao controlador-geral que auxiliasse o presidente da Banda Lira de São José, no que fosse possível, especialmente no que diz respeito aos procedimentos necessários para a regularização e continuidade das atividades da corporação musical. Em resposta, o controlador colocou-se prontamente à disposição para prestar o apoio solicitado. Após, o presidente do Clube Autorodocência fez um convite a todos os vereadores para conhecerem o clube e o trabalho ali desenvolvido, agradecendo em seguida ao controlador-geral do município pelo apoio. Logo após, o servidor Marlone Barbosa Pereira fez o uso da palavra, destacando a importância das destinações de emendas realizadas pelos vereadores e ressaltando a necessidade de que as secretarias municipais apresentem suas respectivas demandas. Esclareceu ainda que as entidades privadas devem elaborar e apresentar documentos materializados, como, por exemplo, um plano de trabalho, que possam ser alinhados junto às orientações da Controladoria Geral. Ressaltou que tais documentos devem ser encaminhados à Casa Legislativa, de modo a possibilitar o dimensionamento das necessidades e a condução dos trabalhos com maior transparência, especialmente no que se refere a obras, melhorias e despesas.
deixou claro o apoio da Casa Legislativa às entidades presentes, destacando que está sendo estudada junto à Assembleia Legislativa a possibilidade de obter suporte adicional para que a PAI retome suas atividades. Informou que a intenção é viabilizar recursos não apenas em âmbito municipal, mas também estadual, visando melhorias na estrutura e na prestação de serviços essenciais aos usuários, que necessitam desse atendimento. Ressaltou ainda que a Casa Legislativa permanece de portas abertas para receber visitas e demandas, a fim de analisar cada situação e buscar alternativas que contribuam para o fortalecimento e crescimento da associação. O vereador Ari Santana de Carvalho fez uso da palavra, manifestando seu apoio e ressaltando que todos os demais vereadores têm enorme consideração e apreço pelo trabalho desenvolvido pela PAI. Mencionou ainda os recursos já obtidos por meio de emendas parlamentares para aquisição de um veículo para a associação, bem como para a compra de computadores, reafirmando que a entidade pode sempre contar com o apoio dos parlamentares. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a audiência pública e determinou que se lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por todos os vereadores presentes. Submeto a ata à votação pelo plenário. José Marcos. Sou a favor. Aninha Afonso. Sou a favor. Darcio Valério. Sou a favor. José de Paiva. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Sandino Geraldo. Sou a favor. Magnus Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovada a ata da última reunião referente à audiência pública. Segundo expediente, leitura e votação da ata da 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, legislatura 2025-2028. Ata da 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, legislatura 2025-2028. Aos 27 de novembro de 2025, às 17 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal de Alto Rio Doce a 24ª sessão ordinária da legislatura 2025-2028, presidida pelo presidente Ari Santana de Carvalho, que iniciou a sessão com os dizeres: sob a proteção de Deus, declarar aberta a sessão ordinária. Em seguida, em cumprimento ao regimento interno, o presidente determinou que o vereador secretário José Alfredo da Silva procedesse à chamada, confirmando a presença dos vereadores Ari Santana de Carvalho, Adriano de Oliveira, José Alfredo da Silva, Sandino Geraldo do Nascimento, José Marcos de Paiva, Vania Afonso dos Reis, José de Paiva Oliveira e Magnus Ferreira da Silva Pinto Júnior, justificada a ausência do vereador Darcio Valério Vieira. Após a chamada nominal, deu-se início à sessão ordinária, iniciando a pauta com o primeiro expediente. Primeiro expediente, leitura e votação da ata da 23ª sessão ordinária. Após a leitura, o presidente submeteu a ata à votação pelo plenário e ela foi aprovada por todos. Primeira ordem do dia, leitura e votação do recurso referente ao projeto de lei número 46, de 7 de outubro de 2025, de autoria do Poder Executivo, o qual faz reestruturação organizacional do Poder Executivo Municipal e contém outras providências. Após a leitura, o presidente submeteu o recurso do projeto de lei 46 à votação pelo plenário e foi aprovado pelos vereadores José Alfredo da Silva, José Marcos de Paiva, Vania Afonso dos Reis, José de Paiva Oliveira e Magnus Ferreira da Silva Pinto Júnior. Votou contra o vereador Adriano de Oliveira, que justificou seu voto pela inconstitucionalidade do projeto, e o vereador Sandino Geraldo do Nascimento se absteve. Após, o presidente submeteu o pedido de urgência do projeto de lei 46 à votação pelo plenário e foi aprovado pelos vereadores José Alfredo da Silva, José Marcos de Paiva, Vania Afonso dos Reis, José de Paiva Oliveira e Magnus Ferreira da Silva Pinto Júnior. Votou contra os vereadores Adriano de Oliveira e Sandino Geraldo do Nascimento. Logo, o recurso e o pedido de urgência foram aprovados. Segunda ordem do dia, leitura e votação do projeto de lei número 50, de 13 de outubro de 2025, de autoria do Poder Executivo, o qual institui o Serviço de Inspeção Municipal,
E 5. Para a fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal no município de Alto Rio Doce e dá outras providências. Após a leitura, o presidente submeteu o projeto de lei 50 à votação pelo plenário e ele foi aprovado por todos. Terceira ordem do dia, leitura e votação do projeto de lei número 51, de 7 de novembro de 2025, de autoria do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e dá outras providências, juntamente com suas respectivas emendas, modificativa número 1 e emenda supressiva número 1. Após a leitura, o presidente submeteu o projeto de lei número 51 à votação pelo plenário, com suas respectivas emendas, e foi aprovado o projeto de lei sem as emendas, pelos vereadores José Alfredo da Silva, Gisélio Marcos de Paiva, Vania Afonso dos Reis, José de Paiva Oliveira e Magnus Ferreira da Silva Pinto Júnior. Votaram a favor do projeto com emendas os vereadores Adriano de Oliveira e Ascendino Geraldo do Nascimento. Portanto, ficou aprovado o projeto de lei sem emendas. Quarta ordem do dia, leitura e votação do projeto de lei número 52, de 18 de novembro de 2025, de autoria do Poder Executivo, o qual autoriza o município de Alto Rio Doce a receber em doação com encargos 3 lotes de terreno urbano, destinados à cessão de uso de servidão à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, e dá outras providências. Após a leitura, o presidente submeteu o projeto de lei 52 à votação pelo plenário e foi aprovado por todos. Quinta ordem do dia, leitura e votação do projeto de lei complementar número 53, de 18 de novembro de 2025, de autoria do Poder Executivo, o qual autoriza a cessão de uso em regime de servidão de áreas de terreno de propriedade do município de Alto Rio Doce à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, e dá outras providências, em seu primeiro turno. Após a leitura, o presidente submeteu o projeto de lei complementar número 53 à votação pelo plenário, em seu primeiro turno, e foi aprovado por unanimidade. Registra-se que todas as informações discutidas estão disponíveis nas redes sociais oficiais da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão ordinária e determinou que se lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os vereadores presentes. Submeta a ata à votação. Josélio Marcos. Sou a favor. Vania Afonso. Sou a favor. Dácio Valério. Sou a favor. José de Paiva. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Sou a favor. Magnus Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovada a ata da 24ª sessão. Terceiro expediente. Apresentação do projeto de lei número 14, de autoria do Poder Legislativo. Projeto de lei número 14, de 3 de dezembro de 2025, que reconhece a utilidade pública municipal da Sociedade Esportiva 15 de Coroatás, no município de Alto Rio Doce. Artigo 1º, declara de utilidade pública municipal a Sociedade Esportiva 15 de Coroatás, associação de direitos sem fins lucrativos, com sede na Rua 7 de Setembro, número 500A, bairro 15 de Novembro, no município de Alto Rio Doce, CEP 3660, CNPJ 59278951 e o contra 70. Assina proponente vereador Dácio Valério Vieira. Quarto expediente. Apresentação do projeto de lei número 15, de autoria do Poder Legislativo. Projeto de lei número 15, de 4 de dezembro de 2025, institui o auxílio alimentação complementar no âmbito da Câmara Municipal de Alto Rio Doce e dá outras providências. Projeto de lei encontra-se na sua íntegra, publicado no nosso portal e disponível para consulta na sua integralidade. Primeira ordem do dia. Leitura e votação do projeto de emenda
à Lei Orgânica, número 1 de 2025, de autoria do Poder Legislativo, primeiro turno. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 25 de setembro de 2025, que modifica o artigo 132 da Lei Orgânica Municipal de Alto Rio Doce. Bom, presidente, com a devida autorização de Vossa Excelência, a gente precisa só esclarecer os vereadores e quem nos acompanham aí sobre os projetos de tramitação. Já existiu, de fato, um primeiro turno sobre essa emenda. O projeto é o artigo 132, que fala das emendas de bancada, da questão das bases de cálculo para fins de cálculo das emendas impositivas do orçamento do vereador. Porém, em face das recentes orientações jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal a respeito das emendas de bancárias e dos percentuais afetos às câmaras municipais, houve por bem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação proceder à sua adequação, reduzindo o percentual de emenda impositiva para 1,55 e revogando a emenda de bancada em face dos julgados e orientações jurisprudenciais, tendo em vista a efetividade para sua execução para o próximo exercício. Então, a redução das emendas em face desses julgados e em face das emendas apresentadas pela comissão, o projeto retoma em seu primeiro turno para poder fazer a primeira votação e o segundo turno de votação. Submeto o projeto à votação. José Marcos. Sou a favor com emenda. Vania Afonso. Sou a favor com emenda. Dácio Valério. Sou a favor com as emendas. José de Paiva. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor com as emendas. Ascendino Geraldo. Favor com emenda. Magno Ferreira. Sou a favor com as emendas. Adriano de Oliveira. A favor com as emendas. Então fica aprovado em primeiro turno o projeto de número 1 de 2025 com as suas emendas. Segunda ordem do dia. Leitura e votação do projeto de lei complementar número 53 de 2025 de autoria do Poder Executivo, segundo turno. Projeto de lei complementar número 53, de 18 de novembro de 2025, que autoriza a cessão de uso em regime de servidão de áreas de terreno de propriedade do município à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa e da outras providências. Então, retomando esse projeto de lei complementar, é aquele lá do Distrito dos Pereiras, referente ao loteamento novo e os problemas decorrentes da falta de abastecimento, dos óbices, né, para abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário. Então, os titulares de imóveis procederam à cessão, à doação com encargo ao município das partes de seus lotes que eram necessárias a fazer essas intervenções da Copasa, e o município, por sua vez, faz, a partir dessa doação ao município, a cessão de uso para que a Copasa possa fazer essas intervenções. Então, os senhores já aprovaram o 52, que é a aceitação da doação com encargo, e agora vota em segundo turno a lei complementar que autoriza o município a fazer a cessão de uso dessas áreas para que a Copasa possa fazer a sua intervenção. Então, senhores, esse é o segundo turno do projeto de lei complementar 53. Submeto o projeto à votação. José Marcos. Sou a favor. Vania Afonso. Sou a favor. Dácio Valério. Sou a favor. José de Paiva. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Por favor. Magno Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. A favor. Então fica aprovado o projeto da lei complementar de número 53 de 2025, segundo turno. Terceira ordem do dia. Leitura e votação do projeto de lei de número 13 de 2025 de autoria do Poder Legislativo com suas emendas. Projeto de lei número 13, de 13 de novembro de 2025, revisa a política de proteção à saúde institucional e da outras providências. Como é de conhecimento de todos, a Câmara procedeu à política institucional de proteção à saúde, seguindo as normativas afetas à proteção do trabalho, de modo geral, e ante as necessidades previstas na legislação como um todo, procedeu-se a essa política, incluindo a instituição do plano de saúde aos servidores e aos vereadores, mediante assistência de saúde suplementar. Então, no decorrer
da aplicação da lei anterior. Conforme foi verificado, existiam alguns órgãos em relação ao seu processamento e operacionalização, que estão sendo verificadas e revistas nessa política, na Lei 1039, bem como fazendo a implantação dentro da política de proteção dos fármacos e do plano odontológico, né? Que dentro da política geral, ele prevê essa condição também. Então, seguindo o que prescreve, né, as exigências em laudos técnicos no MTCAT, no PC, MSO, a necessidade de inspeção obrigatória com periodicidade anual dos agentes públicos que atuam no Legislativo Municipal, a Câmara promove esse projeto de lei, revisando a sua política, contendo, conforme publicado, essas nuances e essas modificações que estão sendo compradas aqui. Submeto o projeto à votação. José Marcos. Sou a favor com a emenda. Vania Afonso. Sou a favor com a emenda. Cássio Valério. Sou a favor com as emendas. José de Paiva. Sou a favor com as emendas. José Alfredo. Sou a favor com as emendas. Ascendino Geraldo. A favor com as emendas. Magno Ferreira. A favor com a emenda. Adriano de Oliveira. A favor com a emenda. Fica aprovado o projeto número 13 de 2025 com as suas emendas. Quarta ordem do dia. Votação do projeto de lei de número 46 de 2025 de autoria do Poder Executivo, com suas emendas. Projeto de lei número 46, de 7 de outubro de 2025, que faz a reestruturação organizacional do Poder Executivo Municipal, contém outras providências. Então, senhores, o projeto é extenso, presidente. A gente foi esmiuçar as deliberações, as pontuações, vou deixar a critério dos vereadores, o representante do sindicato está presente aí, servidores, né? Critério, viu, presidente, também. E a questão o projeto tem as suas emendas. As questões legais, jurídicas, constitucionais foram todas apontadas. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação deliberou, foi apresentado o recurso suplanta a deliberação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto retoma o seu processamento regimental previsto, as demais comissões, e hoje encerra em sua etapa final de deliberação com as suas respectivas emendas. Então, fica a cargo dos vereadores fazer os seus questionamentos, as suas pontuações, os apartes, os destaques que queiram fazer em relação a uma ou outra emenda, em relação a uma ou outra disposição do texto, do projeto de lei, e fica a critério dos senhores aqui, eu permaneço à disposição para as dúvidas que surgirem. Submeto o recurso à votação pelo plenário. Submeto o projeto à votação pelo plenário. E qual seriam essas emendas? Oi? Vai explicar? Eu vou pontuá-las aqui de maneira resumida. Então, emenda substitutiva, eu vou mencionando, posso mencionar com os vereadores proponentes? Tem problema? Então, emenda substitutiva número 1, de autoria do vereador José Alfredo da Silva. Ele trata da questão das funções gratificadas, destinando aos critérios de assunção pelos servidores efetivos, em relação às condições de exigência de informação para execução dessas funções. Então, emenda substitutiva número 1, de autoria do vereador José Alfredo da Silva. Emenda substitutiva número 2, autoria do vereador Dácio Valério Vieira. Ele substitui materialmente o parágrafo único do artigo 6º, no sentido de, atendendo a critérios, exigir lei específica para a criação de funções gratificadas. O projeto original, ele condiciona a condição das criações e destinações das suas funções gratificadas, conferindo ao chefe do executivo a possibilidade de fazer por decreto. O que, no nosso sentido, embora tenha
Existem manifestações já da promotoria aqui de Alto Doce, sentido contrário, mas o que vige massivamente em jurisprudência é que as gratificações sejam criadas mediante lei em sentido formal, em sentido estrito, não por ato normativo infralegal, no caso, decreto. Autoria, vereador Darcio Valério Vieira. Emenda supressiva número 1, de autoria do vereador Ari Santana de Carvalho, em relação à supressão do inciso 1º do artigo 9º, que retira os artigos 73 a 75 da Lei 294, do Estatuto do Servidor. Isso aí diz respeito à progressão horizontal. O projeto de lei original está retirando do Estatuto a progressão horizontal e de autoria do presidente, o vereador Ari, ele está propondo que essa disposição seja suprimida e que se mantenha a progressão horizontal ao modo como ela vige hoje no Estatuto. Então, só retificando aí, essa do DAS, embora conste nos autos, elas foram retiradas a pedido na presente data. Tá? Emenda aditiva número 1, de autoria do vereador Adriano de Oliveira. Passa a crescer o parágrafo 4º do artigo 3º, fazendo os seguintes termos. Parágrafo 4. Para os cargos comissionados de amplo recrutamento de que dispõe a presente lei, será obrigatoriamente observada a proporção de pelo menos 30% dos referidos cargos ocupados por servidores efetivos. Também uma orientação da Procuradoria, no sentido de que o projeto de lei foi inobservado a condição de proporcionalidade para a assunção de cargos comissionados de recrutamento amplo. O que preconiza a Constituição é que, dentre esses cargos, determinado percentual razoável seja obrigatoriamente ocupado também por servidores efetivos. Emenda aditiva número 2, vereador Adriano de Oliveira. Passa a crescer o artigo 10, renumerando os demais nos seguintes termos. Fica autorizada a concessão de reajuste geral, abrangendo todos os cargos e funções gratificadas previstas na presente lei, no equivalente a 20%. Autoria, vereador Adriano de Oliveira. Senhores, essas são as emendas apresentadas no projeto de lei 46. Caso os senhores pretendam fazer os destaques, votando emendas por emendas, antes do projeto principal, os senhores podem fazê-lo. Os senhores podem pedir o destaque da emenda, ou os senhores podem votar em bloco com os emendas. Vereador, você prefere votar emenda por emenda? Eu voto o projeto primeiro, depois eu voto as emendas separadas, não? Pode votar as emendas primeiro e em seguida você vota o projeto. O projeto principal, quem vota as emendas votadas já altera o projeto automaticamente. Quem vota a favor das emendas vai votar contra o projeto? Em tese, não. Porque o projeto, a emenda, quem vota contra o projeto principal, a emenda não. Porque a emenda é o corpo do projeto também. Vamos votar então as emendas e por deliberação a gente vai conferindo os quóruns e por ordem de chamada. Pode ser, presidente? Pode. Então eu vou colocando na ordem e o senhor vai chamando a nomeação. Ok. Então eu vou falar a emenda, vou lembrar qualquer emenda, os senhores vão votando. Qualquer dúvida, pode me chamar aqui, a gente vai fazendo aqui de maneira clara, de maneira ordeira, para o pessoal poder entender quem estiver acompanhando. Você vai colocar emenda por emenda, todas as Emenda por a gente emenda. votar emenda por emenda? Emenda por emenda. Não pode ser todas. né? Não. Melhor emenda também Para para ficar mais explicar, ficar mais explicado. detalhe qual emenda está sendo votada, não se perde. Podemos? Podemos. Senhores, emenda substitutiva número 1, que regulamenta a condição das concessões das funções gratificadas aos servidores efetivos, estabelecendo requisitos de informação e dentre outras questões dentro das funções gratificadas apresentadas no projeto. A autoria dela é do vereador José Alfredo da Silva. Submeta a emenda à votação. José Marcos. Sou a favor. Vaninha Afonso. Sou a favor. Dácio Valério. Observe meu voto. José de Paz. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Sandino Verol. Marcos Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Observe meu voto. Então o projeto fica aprovado por 6 votos favoráveis e 2 abstenções. Só a emenda. A emenda. Só a emenda.
Emenda supressiva número 1, de autoria do vereador Ari Santana de Carvalho, que retoma a condição da progressão horizontal nos termos do artigo 73 a 75 do Estatuto do Servidor, Lei 294/99. Submeta a emenda à votação. José Marcos. Sou a favor. Vaninha Afonso. Sou a favor. Darcio Valério. Vou abster meu voto. José de Paiva. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. A favor. Magnus Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Vou abster meu voto. Então fica aprovada a emenda por 6 votos favoráveis. Fica aprovada a emenda por 6 votos favoráveis e 2 abstenções. Emenda aditiva número 1, de autoria do vereador Adriano de Oliveira, que estabelece percentuais de ocupação dos cargos comissionados de recrutamento amplo, dividindo-os numa proporção de 30% pelos servidores efetivos. Submeta a emenda à votação. José Marcos. Sou contra. Vaninha Afonso. Sou a favor. Darcio Valério. Eu não entendi. São 37 cargos comissionados. A Constituição estabelece que o percentual mínimo deles deve ser ocupado por servidores efetivos também, não só recrutamento amplo. Então, ele tem que pegar um percentual e ser ocupado por servidores efetivos. A proposta do vereador Adriano é de que 30% desses 37 cargos, obrigatoriamente, sejam ocupados por servidores efetivos. Vou abster meu voto. José de Paiva. Sou contra. José Alfredo. Contra. Ascendino Geraldo. Contra. Magnus Ferreira. Abster o voto. Adriano de Oliveira. Sou a favor do voto. Fica aprovado. Fica reprovada a emenda por 5 votos favoráveis, teve um voto a favor e 2 abstenções. Emenda aditiva número 2. Fica autorizada a concessão de reajuste geral, abrangendo todos os cargos e funções gratificadas previstas na presente lei, no equivalente a 20%. Autoria, vereador Adriano de Oliveira. Submeta a emenda à votação. José Marcos. Sou contra. Vaninha Afonso. Sou contra. Darcio Valério. Vou abster meu voto. José de Paiva. Contra. José Alfredo. Contra. Ascendino Geraldo. Contra. Magnus Ferreira. Contra. Adriano de Oliveira. Favor. Então a emenda fica reprovada por 5 votos a favor, Contra. 5 votos contra, uma abstenção e 1 voto a favor. Desculpa, 6 votos contra. Desculpa. Presidente, só para que conste na nossa ata, as emendas que foram apresentadas pelo vereador Dácio, vereador, o senhor confirma por gentileza, foram todas retiradas da presente data. Perfeito, presidente. Condições de deliberação do projeto principal. As emendas, não precisa falar sem ou com emendas, aprova o projeto principal, porque as emendas já foram deliberadas. Eu aprovo ou reprovo? Isso. Então vamos submeter o projeto número 46 à votação. José Marcos. Eu aprovo. Vaninha Afonso. Eu aprovo. Darcio Valério. Presidente, queria justificar meu voto aqui. Boa tarde a todos, vereadores, pessoal da rádio, pessoal aqui da Câmara. Então, gente, eu vou votar contra esse projeto. Eu fui da reunião de comissão que pediu o arquivamento desse projeto e veio o recurso para cá, direito do executivo, mandar o recurso. Foi passado por recurso na reunião passada e eu não estava presente. Eu vejo, junto com o jurídico, que esse projeto é inconstitucional e, além disso, era hora de ajudar todos os funcionários, que é a reforma administrativa. Era hora de acertar a máquina pública. É uma engrenagem, ela tem que trabalhar. Não adianta eu melhorar o salário do meu amigo e esquecer do outro. Aí fica complicado. Então eu vejo que essa era a hora da gente trabalhar para agradar 100% do funcionário público. Eu tinha várias emendas e nas minhas emendas eu tenho certeza que elas não iam passar. Então eu preferi tirar elas da fora.
Então, meu voto é contra, presidente. Obrigado, vereador. José de Paiva. Boa noite, eu vou justificar o meu voto. Esse concurso já entrei por muitos anos para fazer. Tem quantos anos já, doutor? O último concurso do município foi realizado em 2017. 2017. E teve uma firma que fez esse projeto. Então, se tiver algum erro, quem vai descobrir vai ser o Ministério Público. Então, o meu voto é a favor. Tem muita gente também que está esperando o concurso para ter essa oportunidade. Então, o meu voto é a favor. Obrigado. Zé Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. A favor. Magno Ferreira. Obster o voto. Adriano de Oliveira. Ô, senhor presidente, posso dar só uma Fica à palavra? vontade, vereador. Uma boa tarde aos companheiros aqui, pessoal da rádio, das lives. Então, essa é a hora do servidor ter valor. E hoje a gente está vendo aqui uma situação que essa votação aqui, ela não impede do concurso ser feito, não. Pelo contrário, porque se o voto for aqui contrário, de todo jeito o concurso tem que ser feito, porque já tem um ataque já feita com o município, então ele tem que ser dado de qualquer maneira. E aqui agora não está valorizando o funcionário. Nossos funcionários estão aí, o salário vai ser congelado 4 ou 5 anos aí, todos serão prejudicados. E eu gostaria de cada um de vocês, servidor, que esteja ouvindo, olhe direitinho quem está sendo a favor de vocês agora, porque depois a cobrança vai vir. Aí vocês vão cobrar quem está certo e quem está errado. Uma boa tarde e eu agradeço a todos. Seu voto, vereador. Meu voto é contra. O projeto fica aprovado por 5 votos favoráveis, 1 abstenção e dois votos contrários. Vereador Zé Alfredo, tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu queria aproveitar a oportunidade hoje aqui para estar agradecendo ao prefeito que cumpriu mais um pedido meu, uma indicação que eu fiz aqui, calçamento de morro. Então nós calçamos um morro ali na região de Missionários, ali no Mandemo, 35 metros de morro, junto com a comunidade de lá. Ele mandou um funcionário só, mandou o rapaz da máquina, mandou material para a gente montou lá, uma equipe lá, nós fizemos o morro. Então, quero agradecer a ele e quero falar com a população que mais morros a gente está aí para fazer. Tem muita indicação minha aqui, mais os outros vereadores também, que o ano que vem agora a gente vai conseguir fazer mais morro. Esse morro ele fez lá porque ele estava muito difícil o acesso lá na casa do pessoal lá. Tem 4 casas lá com bastante gente, pessoal que vem de cidades, que vem ficar no final de semana, não estava largando os carros para a estrada. Aí eu conversei com ele, falou que o morro é pequeno, mas não tem condições de mandar agora mais gente para te ajudar. Se arruma mais alguém lá, eu arrumei o pessoal lá, o pessoal ficou muito satisfeito, mandou até agradecer a ele. Então vim aqui agradecer ao prefeito, que ficou muito bom, e o pessoal te deu os parabéns por estar atendendo. Eu também quero dar os parabéns a ele, porque é continuidade de trabalho aí nosso, é indicações, nossas verbas indenizatórias que a gente está passando para ele. Se tudo está ajudando a ele fazer cada dia um trabalho melhor. Muito obrigado, prefeito. Senhores vereadores, tem que fazer uma ratificação aqui. Por favor, doutor. A gente percebeu aqui, votos que exigem código qualificado, o voto do presidente tem que se fazer constar. Tá, senhores? Então, os senhores votaram a proposta de emenda à nossa lei orgânica com as suas emendas. Passou batido aí que o presidente não manifestou voto, então, só para constar, eu peço que o vice-presidente tome o voto do presidente a respeito do projeto de emenda à lei orgânica número 1 com as suas emendas. Aí, Santana, qual o seu voto? Meu voto é a favor com as emendas. Registrado e aprovado
registrado. Fica registrado no meu turno o projeto de lei, de emenda à lei orgânica número 1 de 2025 fica aprovado por unanimidade. Uma boa noite, uma boa tarde a todos e a sessão está encerrada. Boa tarde. Feliz Natal para todos. É fevereiro, não é? 19 de fevereiro, 19 eu estou vendo meus bebês. Vou passar com cada um. Meu amigo. Beleza.